Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, momento de fé, de introspecção, de meditação, que eu transmito diariamente para ser um ajudador dos ministros que presidem celebrações da palavra, celebrações eucarísticas. Estou aqui pesquisando em sites fidedignos para essa transmissão. Então acesse @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919, ou apenas digite Paulo Roberto Maciel Maciel, lá no campo de busca da internet. Você vai ao YouTube, Instagram, Facebook e blog. Temos lá a liturgia com antecedência para vocês. Neste vídeo, a liturgia referente ao dia 1º de outubro de 2024, terça-feira, dia de Santa Teresinha do Menino Jesus, Virgem Doutora da Igreja, dentro da 26ª semana do Tempo Comum, no ano B, onde se enfatiza mais o evangelho escrito por São Marcos, aos domingos principalmente. A cor dos paramentos litúrgicos é branca, conforme eu estou simbolizando aqui, e no rito temos o ofício da memória. Eu sou repórter e na vida da Igreja Católica sou leitor, animador e tercista. E também sou agente da Pastoral da Sobriedade e faço cursos de extensão no Centro de Estudos CEDIC. Ok? Vamos então às leituras deste dia. Primeiro vamos à antífona da entrada. Repousa sobre mim o Espírito do Senhor. Ele me ungiu para levar a boa nova aos pobres e curar os corações contritos. Primeira leitura. Leitura do livro de Jó, capítulo 3, versículos do 1º ao 3º, do 11 ao 17 e do 20 ao 23. Jó abriu a boca e amaldiçoou o seu dia, dizendo: Maldito o dia em que nasci e a noite em que fui concebido. Por que não morri desde o ventre materno, ou não expirei ao sair das entranhas? Porque me acolheu um regaço e uns seios me amamentaram. Estaria agora deitado e poderia descansar, dormiria e teria repouso, com os reis e ministros do país que construíram para si sepulcros grandiosos, ou com os nobres que amontoaram ouro e prata em seus palácios, ou então, enterrado como aborto, eu agora não existiria, como crianças que nem chegaram a ver a luz. Ali acaba o tumulto dos ímpios, ali repousam os que esgotaram as forças. Porque foi dado à luz um infeliz e vida àqueles que têm a alma amargurada. Eles desejam a morte que não vem e a buscam mais que um tesouro. Eles se alegrariam por um túmulo e gozariam ao receberem sepultura. Porque então foi dado à luz o homem a quem seu próprio caminho está oculto, a quem Deus cercou de todos os lados. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 87 na Bíblia Vulgata e 88 na Bíblia de Jerusalém. Versículos 2º ao 3º, 4º ao 5º, 6º, 7º ao 8º, refrão, 3º A. Chegue a minha oração até a vossa presença. É o refrão, hein? Vamos repeti-lo? Chegue a minha oração até a vossa presença. A vós clamo, Senhor, sem cessar todo dia, e de noite se eleva até vós meu gemido. Chegue a minha oração até a vossa presença. Inclinai vosso ouvido ao meu triste clamor. Chegue a minha oração até a vossa presença. Saturada de males se encontra minha alma, minha vida chegou junto às portas da morte, sou contado entre aqueles que descem à cova,
toda a gente me vê como um caso perdido. Chegue a minha oração até a vossa presença. O meu leito já tenho no reino dos mortos. Como um homem caído que jaz no sepulcro, de quem mesmo o Senhor se esqueceu para sempre e excluiu por completo da sua atenção. Chegue a minha oração até a vossa presença. Ó Senhor, me pusestes na cova mais funda, nos locais tenebrosos da sombra da morte. Sobre mim cai o peso do vosso furor, vossas ondas enormes me cobrem, me afogam. Chegue a minha oração até a vossa presença. Repitamos, chegue a minha oração até a vossa presença. Olha, eu não falei, mas a missa deste dia, 1º de outubro, terça-feira, é dedicada a Santa Teresinha do Menino Jesus, hein? Virgem e doutora da Igreja. Então não se esqueçam, presidentes, de celebrações. Missa em memória obrigatória a Santa Teresinha do Menino Jesus, Virgem e doutora da Igreja. Logo, logo teremos uma biografia dela aqui. Agora é hora do Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Veio o Filho do Homem a fim de servir e dar sua vida em resgate por muitos. Veio o Filho do Homem a fim de servir e dar sua vida em resgate por muitos. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, estava chegando a época de Jesus ser levado para o céu. Então ele tomou firme decisão de partir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram num povoado de samaritanos para preparar a hospedagem para Jesus. Mas os samaritanos não o receberam, pois Jesus dava a impressão de que ia a Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus, porém, voltou-se e repreendeu-os, e partiram para outro povoado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos refletir agora? Vamos começar primeiro com o livro de Jó. Jó parece que estava amargurado, né? Ele estava até renegando o dia em que nasceu. Jó perdeu seus bens e seus mais íntimos afetos pela morte de seus filhos, segundo o livro Igreja em Oração, nossa missa do dia a dia. Jó juntou-se a isso uma grave doença de pele, verdadeira chaga mortal. Então, Jó teve vários motivos para reclamar, hein? Perdeu seus filhos e teve uma grave doença de pele, mas muito grave mesmo. De seu coração enlutado e sofrido, Jó estremece em seu grito de dor e se dirige a Deus. Por quê? Jó ainda não tem suficientes olhos de fé para entender e interpretar as dores de sua vida e não encontra repouso. O melhor que pode fazer em sua solidão é suplicar e gritar a Deus
que continua no mais absoluto silêncio. Porém, Jó não se entrega ao desespero. Na perícope evangélica, notamos que Jesus, na Galileia, tomou a firme decisão de ir a Jerusalém. Ele sabe que ali o espera a morte. Jesus sabe, né, que ali será o final do seu percurso. Ao nascer, não havia lugar na hospedaria, conforme Lucas, capítulo 2, versículo 7. No início de sua pregação, foi rejeitado em Nazaré, Lucas 4, versículos 28 ao 30. Agora, são os samaritanos que não recebem, porém a definitiva rejeição se dará em Jerusalém. Portanto, Jesus assume o caminho da cruz. Como os antigos reis, envia mensageiros à sua frente até a Samaria. No templo de Garizim, os samaritanos adoravam a Deus. Ao serem notificados da rejeição por não recebê-los, os discípulos se deram conta da difícil missão do Messias, servo sofredor. Como Elias, queriam lançar fogo do céu contra os samaritanos. Porém, Jesus veio para salvar e não para destruir, conforme Lucas 19, versículo 10. Assim, prosseguem sua caminhada. No livro Dia a Dia com o Evangelho também temos uma reflexão. Começa aqui a grande subida de Jesus para Jerusalém, para a cruz, para o céu. Ao longo do percurso acontecem ensinamentos, encontros, milagres, controvérsias. A figura do discípulo se torna central. O verdadeiro discípulo é aquele que segue seu mestre no caminho da renúncia a si mesmo e da solidariedade ativa com os pobres, os pequenos, os excluídos. Não é o que acontece com Tiago e João, ainda apegados aos antigos rancores entre judeus e samaritanos. Com efeito, diante da recusa de hospedagem dos samaritanos, esses dois discípulos propõem que sejam exterminados. O apelo deles ao poder divino está a serviço da vingança odiosa. Jesus reprova esse espírito de intolerância dos discípulos e mantém a firme resolução de caminhar para Jerusalém, onde vai entregar a própria vida em favor de todos. Mais uma reflexão do livro Palavra e Vida. Vejamos o que está escrito para nos esclarecer. Entre os judeus da época de Jesus, a lei lhes permitia revidar cada ofensa que era recebida. Dentro dessa concepção, dois dos apóstolos, Tiago e João, queriam permissão para mandar descer fogo do céu sobre uma povoação que não queria receber Jesus. Ora, ele os vinha catequizando há tempos sobre a mudança de mentalidade. Em vez de ódio, amor, em lugar da vingança, perdão. Ia mais além, condenava palavras ofensivas, exigia que não se julgassem as pessoas. E nós perdoamos a quem nos ofende, amamos nossos inimigos, evitamos julgar as pessoas? São as perguntas que ficam. Vamos agora aos santos do dia. Como eu já disse anteriormente, a missa do dia 1º de outubro de 2024 é dedicada a Santa Teresinha do Menino Jesus, virgem e doutora da Igreja, falecida em 1897. Desde muito jovem entrou no Carmelo de Lisieux, na França, onde foi mestra de noviças. Sua inocência e simplicidade a levaram a praticar uma nova via de perfeição, a da infância espiritual, cuja doutrina ela expôs nos seus escritos. Agora, de acordo com o texto do padre Evaldo César de Souza, missionário da Congregação do Santíssimo Redentor, ou seja, ele é padre redentorista, a vida de Santa Teresinha do Menino Jesus marca a história da Igreja em uma nova forma de entregar-se à religiosidade. No lugar do medo do Deus duro e vingador, ela coloca o amor puro e total a Jesus, amor puro, infantil e total, como deixaria registrado nos livros Infância Espiritual e História de uma Alma. Teresinha nasceu na França em 2 de janeiro de 1873. Foi batizada com o nome de Maria Francisca.
Nasceu numa família muito religiosa. Aos 15 anos de idade, conseguiu permissão para entrar no Carmelo, em Lisieux, concedida especial e pessoalmente pelo Papa Leão XIII. Olha, teve uma permissão especial do Papa para entrar no Carmelo. Com 15 anos de idade. Que decisão, hein? Sua obra não frutificou pela ação evangelizadora ou atividade caritativa, mas sim em oração, sacrifícios, provações, penitências e imolações, santificando o seu cotidiano enquanto carmelita. Teresinha teve seus últimos anos consumidos pela terrível tuberculose, que, no entanto, não venceu sua paciência com os desígnios do Supremo. Morreu em 1º de outubro de 1897, com 24 anos, depois de prometer uma chuva de rosas sobre a terra quando expirasse. Essa chuva ainda cai sobre nós em forma de uma quantidade incalculável de graças e milagres alcançados através de sua intervenção em favor de seus devotos. O Papa Pio XI chamou Teresinha de padroeira especial de todos os missionários, homens e mulheres, e das missões existentes em todo o universo. Santa Teresinha do Menino Jesus, ou Santa Teresinha de Lisieux, rogai por nós. Santo do dia 1º de outubro, São Romão, diácono, faleceu em 550. Foi um judeu de Emesa, Síria. Converteu-se, recebeu o diaconato e partiu para Constantinopla. Romão, diácono, destacou-se como compositor de hinos litúrgicos, merecendo o cognome de melodioso. Santo do dia 1º de outubro, São Nicésio de Tréveris, bispo, faleceu em 561, era, segundo São Gregório de Tours, forte na predicação, terrível na argumentação e constante no ensinamento. Sofreu desterro sob o reinado de Clotário I. Santo do dia 1º de outubro, São Bavão ou São Bavo, monge, faleceu em 659. De família nobre e vida dissoluta, após ouvir um sermão de São Amando, distribuiu seus bens aos pobres e retirou-se como monge à abadia beneditina de Gand, na Bélgica. Olha aí, um santo que converteu-se após uma vida desregrada. Que bom, né? Como aconteceu com outros santos também. São Bavão ou São Bavo é mais um exemplo de que tudo é possível, mesmo aqueles que estão no momento perdidos. Santo do dia 1º de outubro, São Geraldo Edwards. Foi um sacerdote e mártir, faleceu em 1588. São Geraldo Edwards foi morto durante a perseguição desencadeada pela rainha Elizabeth I da Inglaterra, junto com os beatos Roberto Wilcox, Cristóvão Buxton e Robert Widmerpool. Santos do dia 1º de outubro, beatos Gaspar Ikojiro e André Yoshida, mártires, faleceram em 1617. Foram catequistas degolados em Nagasaki, no Japão. Gaspar Ikojiro e André Yoshida foram mortos por terem recebido sacerdotes em suas casas no território nipônico. Santo do dia 1º de outubro, beato Luiz Maria Monte, religioso, faleceu em 1900, foi fundador da Congregação dos Filhos da Imaculada Conceição. Luiz Maria Monte morreu na casa para órfãos por ele instituída em Sorono, na Itália. Santo do dia 1º de outubro, beato Antônio Riuera, sacerdote e mártir, faleceu em 1942. Confessando a verdadeira fé, Antônio Riuera foi deportado da Polônia para Dachau, na Alemanha. Sofreu terríveis
torturas e obteve a coroa do martírio. Antônio Rivera ou Antônio Reuera? A pronúncia correta eu não sei dizer para vocês. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. É o que eu desejo para todos vocês, irmãos e irmãs. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem. Então, atenção. El Shaddai. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde às nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando pedimos algo: sim, não ou espere. A que for melhor ele nos dará, afinal de contas é o nosso divino Pai eterno e sabe tudo o que nós precisamos. E só quer o bem para os seus filhos. Então, mesmo que seja um não, acredite que é o melhor para você. Na Terra também, seu pai físico, biológico, pai de criação, também lhe dá um não vez por outra, quando percebe que aquilo é o melhor caminho. E agora eu clamo do aramaico dialeto de Jesus, Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, um dia ele voltará e será o juízo final. Esteja preparado para viver em comunhão com Deus, com os santos de Deus, com os anjos de Deus, com os salvos, com os apóstolos. Para isso, creia que Jesus é Deus. Ele é Deus, o Deus humanado, o Deus encarnado, que morreu por nós na cruz, venceu a morte, ressuscitando no 3º dia, e ascendeu ao céu, onde está à direita do divino Pai Celestial, como nosso sumo sacerdote eterno, nosso mediador, nosso irmão primogênito, aguardando conversões que ainda não aconteceram para salvar o maior número de pessoas possível. Creia que Jesus é Deus, seja batizado e arrependa dos seus pecados e nos encontraremos na vida eterna com corpos glorificados e viveremos na felicidade em plenitude. Conforme já disse o apóstolo São Paulo, a tribulação de agora, o sofrimento de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós quando tivermos nossos corpos como de Jesus ressuscitado, semelhante aos dos anjos. Poderemos mudar nossa aparência, estar num local ou noutro, em questão de segundos. O tempo é outro. Não haverá mais esse espaço e tempo como conhecemos. Jesus modificava sua aparência. Os discípulos de Emaús não o reconheceram, Madalena não o reconheceu. Jesus atravessou paredes para se reunir com os apóstolos, lembram da passagem? Jesus comia ou não comia, não importa, passava por cima das águas, caminhava por elas. Então, é um corpo com novas propriedades, presente de Deus para nós, que, por espontânea vontade, quisermos essa vida, porque a alma não morre. Quem não aceitar Jesus, viverá para sempre distante de Deus, onde haverá ranger de dentes. Quer dizer, é uma situação muito ruim. É o popular inferno. Ou é o céu ou é o inferno. 2 caminhos, não tem mais do que 2 caminhos. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco, meu Jesus. Eu quero viver para sempre convosco, meu Jesus. @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919, @Paulo Roberto Maciel 6 /, repórterpaulomaciel.blogspot.com. Paulo Roberto Maciel, Maciel.